pessoal, bom dia. Alexandre aqui, 25 de outubro de 2021, né? 15 para as 8 da manhã, já um pequeno atrasinho, né? Mas vamos em frente, a gente tira o atraso em voo, né? Então, vamos continuar o nosso caminho aí pelas funções das várias variáveis, né? Bom dia a todos, primeiramente, claro. A gente até agora fez um estudo mais ou menos sistemático, né, das funções a duas variáveis reais, e no finzinho da aula passada começamos a estudar funções a três variáveis, né? E agora a gente vai seguir esse estudo vendo como determinar o plano tangente a uma superfície de nível, né? Eu tô mudo? Será? Deixa eu ver. Opa, teste. Eu tô mudo? Não, não tô mudo não. Agora eu não tô mais. Pronto. Agora voltou, né? Isso, Kevin, beleza. Tá, então superfície de nível de uma função a f de R3 em R, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho como a coisa funcionava, né? A gente tinha uma f definida de um subconjunto do R3 na reta. Fizemos alguns exemplos na aula passada, né? E geometricamente o que acontece? O teu domínio agora é o R3, tá bom? Então você pega um subconjunto do R3, tá? E a tua função f para cada ponto desse teu conjunto vai associar um número real aqui. Vimos que o gráfico disso está no R4, e para a gente tentar entender um pouco melhor como funcionam essas funções e o comportamento dos gráficos dessas funções, a gente olhava para as superfícies de nível, né? Que era o conjunto de nível, né? f-1 de c é o conjunto dos pontos. E aí o mesmo cuidado que tinha para funções a duas variáveis, você precisa ter para funções a três variáveis, né? Uma curva de nível é o conjunto dos pontos no domínio, então eu preciso igualar a equação da função ao número c, ao nível que você quer, e as soluções que eu encontrar, eu vou me restringir somente aos pontos do domínio da função para considerá-los como parte da superfície de nível, né? Então a gente viu alguns exemplos e tudo mais. A ideia agora é a gente tentar olhar para continuidade, diferenciabilidade de funções desse tipo, o que é o vetor gradiente, como o vetor gradiente interage com superfícies de nível e coisas desse tipo, né? Então, como é que a gente escreve a continuidade da f? É a mesma coisa, tá bom? Eu vou dizer que uma função f de R3 em R é contínua. Se dado epsilon existe o delta, aquela coisa toda. Eu vou escrever rapidamente aqui, né? Então eu vou dizer que f é contínua em xy0z0 se para todo epsilon positivo existe um delta positivo tal que toda vez que eu tiver, agora meu domínio é o R3, né? Então vou pôr duas barrinhas para representar a norma do vetor. Toda vez que eu tiver um ponto xyz pertinho do ponto xy0z0,
ou seja, a distância entre eles menor do que delta, obrigatoriamente eu vou ter que o valor, e aí eu ponho uma barrinha só módulo, de f de x, y, z, menos f de x, y, 0 é menor do que epsilon, tá bom? Então, provar continuidade pela definição é essencialmente a mesma coisa. Como é que resultados que a gente tem? Funções que dependam de uma variável só, de uma só das três variáveis, se elas forem contínuas, vão ser contínuas como funções a três variáveis, soma, produto, composta de funções contínuas é contínua. Então, os resultados sobre continuidade análogos aos que a gente viu no cálculo 1 e para funções a duas variáveis também. Limite. Vou escrever assim, tudo análogo também, né? Ou seja, a gente tem, se eu precisar calcular o limite de uma função a três variáveis, eu posso olhar o limite ao longo de curvas, posso olhar o teorema do confronto, são basicamente as duas coisas que a gente tem, né? E o teorema que o limite de uma função no ponto é o valor dela no ponto, ou seja, somente se a função contínua, tudo isso continua valendo. Diferenciabilidade também é bem análoga, né? Só que agora o que vai acontecer? Agora eu vou procurar uma função. Lembra que a gente tentou aproximar a f por uma função linear de R2 em R, né? Mais uma constante, que era o valor da função do ponto x0, y0. Agora eu vou tentar aproximar a minha função a três variáveis por uma aplicação linear de R3 em R, né? Então eu vou procurar uma aplicação linear que depende do ponto x0, y0, z0 de R3 em R, linear, tal que valha a seguinte propriedade, né? Isso aqui funciona para qualquer Rn, né? O limite, aqui, melhor escrever assim. É ruim até achar a letra, né? A H, K, M, vai, tendendo para 0, 0, 0. Limite do que? Eu vou querer que f de x0 mais h, y0 mais k, z0 mais m, menos f de x0, y0, z0, menos L de x0, y0, z0, calculado no vetor HKM, tudo isso dividido pela norma do vetorzinho que tende para zero. Esse limite é zero, né? Eu vou dizer que a f é diferenciável se acontecer isso, e nesse caso concreto a gente mostra o quê? Quando esse limite existe, essa L de x0, y0, z0 calculada no vetor HKM é nada mais nada menos do que o produto escalar do gradiente da f no ponto x0, y0, z0 com o vetor HKM, ou seja, aquelas parcelas que tem no final do limitão duas variáveis, agora você vai ter a mesma coisa, só que em vez de duas, são três parcelas e você vai ter as derivadas parciais da f em relação a x, y e z, né? Então, o gradiente da f, o que é? No ponto x0, y0, z0 é o vetor
formado pelas derivadas parciais da f nesse ponto. Tudo bem até aqui? Estou passando rápido porque tudo que a gente fez para funções a duas variáveis, nisso aqui vai funcionar igualzinho, com a diferença de que você tem uma coordenada a mais. O que é, por exemplo, del f del x, né? A gente escreve simplesmente assim. E aqui, derivadas segundas, a gente não vai enfatizar isso no curso, mas derivadas segundas para funções de três variáveis, teorema de Schwartz funciona também, né? Se a função f for de classe C2, as derivadas mistas de segunda ordem para essa f, quer dizer, fyz é igual a fzy se a tua f for de classe C2, né? Então, só para a gente escrever isso aqui, por exemplo, o limite quando h vai para zero, x0 menos h, y0, z0, menos f de x0, y0, z0, tudo dividido por h. E de maneira análoga, quer dizer, estou de novo estudando uma variação só na direção do x, deixando y e z parados, del f del y é uma coisa totalmente análoga, não vou escrever, né? Então, um bom exercício você tentar escrever isso sozinho e ver se não ficou nenhuma dúvida, né? Tá bom? Então, a gente tem o vetor gradiente, serve para definir se uma função é diferenciável ou não. Com ele, a gente tem derivadas direcionais, a regra da cadeia continua funcionando, tudo igual, né? Então, regra da cadeia. Estou colocando uma lista de resultados análogos. Se você tentar demonstrar cada um deles, é simplesmente voltar na aula que a gente fez isso para duas variáveis e copiar botando dentro de um parênteses, de cada parênteses, um vírgula z, vírgula z0 ali, né? Então, se você tem uma f, podia até enunciar com Rn aqui, porque funciona, né? R3 em R, que é diferenciável em x0, y0, c0, e gama, uma curva, derivável tal que a gama de t0 é igual a x0, y0, z0. Isso implica que a função f bola gama, que é uma função do cálculo 1, né? Então, tem que tomar um cuidado aqui. Definida de I em R, é derivável e vale a fórmula, né? A derivada no ponto T0 é o produto escalar do gradiente da f no ponto gama de T0. Só que esse produto escalar aqui é o produto escalar do R3 agora, né? Estou falando de dois vetores do R3. O produto escalar do R3. Multiplica as coordenadas correspondentes e soma, só que agora são 3, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente tem derivado direcional, né? Eu consigo definir o que é del f, del v, no ponto x0, y0, z0. Definição análoga, limite quando t vai para 0, f de x0, y0, z0. Vou botar um parênteses a mais aqui, mais t vezes v, menos f de x0, y0, z0. Totalmente análogo, né? Sobre t. Tá bom? Isso a gente combinou de fazer sempre para um vetor unitário do R3, um vetor na esfera agora, né? E
se a f for diferenciável, então a gente tem a representação dessa derivada direcional via gradiente. Beleza? Estamos juntos até aqui? Alguma dúvida? Podemos avançar? Dá um joinha no chat ou abre o microfone para me ajudar aqui a saber se dá para ir em frente ou não. Tá, então a gente tem essa situação, né? Vamos ver agora como é que a gente, o que é o plano tangente a uma superfície de nível, como é que a gente escreve as equações desses caras e tentar comparar com os planos tangentes aos gráficos de funções a duas variáveis, tá bom? Um plano tangente a superfície de nível, né? Que era o que eu tinha escrito como título da aula. Vamos lá, suponha que você tem então f diferenciável, tá bom? Se a função não for diferenciável, eu não espero que a superfície de nível seja uma superfície bem comportadinha, ela pode ser toda esquisita. Na verdade, se ela for diferenciável, ainda assim pode ter problemas, né? O que você vai querer chamar de plano tangente, na verdade, não precisa ser um plano, né? Por exemplo, a função que a gente pegou na aula passada, f de x, y, z igual a x2 mais y2 mais e2, quando eu olho a, entre aspas, superfície de nível 0, o que eu tenho é só um ponto, é só a origem, e aí você não vai falar em plano tangente a um ponto, né? Tem uma condição técnica, mais para frente, daqui a pouquinho a gente elucida ela direito, mas tem uma condição técnica que garante que o conjunto de pontos que atende a essa equação aqui é de fato uma superfície como você imagina, como se fosse um lençol estendido boiando na R3, né? Um pedaço de plano retorcido, ou não, né? Então a gente, olhando para a expressão da f e o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação, eu consigo dizer se aquilo é uma superfície ou não, olhando para o vetor gradiente em cada um dos pontos desse conjunto de solução da equação fxyz igual a c, né? Então, o que a gente espera? Vamos tentar pegar uma função do R3 em R, tá? Peguei aqui um conjunto, um ponto C. O que é o f a menos 1 de C? É algum conjunto, eu estou desenhando aqui como uma superfície mesmo, né? Tá bom? Esse cara é o f a menos 1 de C. Aqui, o que eu vou querer chamar de um plano tangente? Se eu pego um ponto aqui, x0, y0, vamos chamar ele de P para não atrapalhar muito. O que eu espero que seja o plano tangente a essa superfície de nível no ponto. Vou dizer uma coisa mais assim para não ficar muito poluído o desenho, né? Eu tenho meu ponto P aqui. O que eu espero que seja o plano tangente à superfície de nível nesse ponto P? A gente pode definir, e é muito razoável, pensar que o plano tangente é o conjunto de todos os vetores tangentes a todas as curvas que passam pelo ponto P e tem imagem contida nesse conjunto, na superfície de nível, né? Então,
Vamos definir plano tangente a f-1 de C em P como o conjunto de todos os vetores tangentes a curvas que passam por P e tem uma imagem contida na superfície de nível. Deu para entender essa frase? Tá claro o suficiente para vocês? Preciso explicar um pouco mais? Vou tentar fazer um desenho aqui, né? E tenham imagem contida em f-1 de C. Tá claro isso? Como é que é a coisa? Então eu vou pegar, tem aqui meu ponto P, eu vou pegar todas as curvas que passam pelo ponto P e que a imagem está contida na superfície e vou desenhar o vetor tangente a essa curva. Esse vetor V é um vetor que eu vou querer que esteja no plano tangente, né? Então, vou dizer, se eu chamar o plano tangente de π, eu vou dizer que V pertence a π. Se eu pegar outra curva que passa pelo ponto P eu olho para o vetor tangente a essa curva, vou fazer de outra cor aqui, né? Então V1, V2, todos esses caras, todas as curvas que passam pelo ponto P, esse aqui está com cara de normal, né? Melhor não. Tá bom? Todas as curvas que passam por esse ponto, eu vou pegar os vetores tangentes a elas e vou concluir, vou dizer que a coleção desses vetores é o plano tangente à curva nesse ponto, tá bom? E aí, o que a gente conclui disso, né? Com isso, a gente tira o mantra universal do cálculo 2, né? Que é o seguinte: o gradiente da função é sempre perpendicular ao pontinhos, pontinhos, pontinhos de nível em cada um dos pontos, né? No funções de duas variáveis, a gente viu que o gradiente era perpendicular a curvas de nível. Aqui eu vou mostrar que o gradiente é perpendicular à superfície de nível, né? Como é que a gente faz isso? Com isso, o gradiente da f no ponto P é perpendicular. Como é que será que a gente mostra isso aqui? Igual antes, né? É perpendicular Não, eu que parei de escrever mesmo, estava só comentando aqui, né? É perpendicular à superfície de nível f-1 de C no ponto P. Vamos ver como é que a gente faz para demonstrar isso, né? É bem tranquilo. Vamos lá, de fato. O que é o plano tangente? É o conjunto de todos os vetores tangentes a curvas que estão contidas naquela superfície, né? Então, pega gama, uma curva de um certo intervalo da reta chegando em R3,
posso supor que ela passa pelo ponto P no instante t igual a 0, né? Você parametrizou a curva e é no ponto t igual a 1 que ela passa pelo ponto P. O que eu faço? Eu troco t por t menos 1, reparametrizo a curva, né? E aí, quando t for igual a 0, eu vou estar no ponto em questão. Tudo bem? Quer dizer, t por t mais 1 nesse caso. Tal que gama linha de 0 igual a p, gama de 0 igual a p, e a imagem de gama está contida em f-1 de c. Então, o que isso significa, né? Isso quer dizer que todos os pontos da curva laranja ou da azul que eu desenhei aqui, eles estão em cima da superfície. O que isso quer dizer? Se eu pegar qualquer ponto da curva e calcular a função f, quanto que vai dar? Vai ser constante, né? Por quê? Porque os pontos gama de t pertencem à superfície de nível. Que é um termo, um sinal de mais, né? E aí o que eu faço? Eu tenho f composto com uma curva gama, eu vou derivar em relação a t. Derivando em relação a t, no instante t igual a 0, né? De um lado eu vou ter isso e do lado direito uma constante, a derivada da constante é 0. Pela regra da cadeia, a derivada de f bola gama é, como f é uma função diferenciável e gama é uma curva derivável, isso vai me dar o gradiente da f no ponto gama de 0, produto interno com gama linha de 0, né? Isso dando 0. O que me mostra o quê? Quem é gama de 0? É o ponto P, né? Então com isso eu mostrei que o gradiente da f é perpendicular à gama linha de 0, qualquer que seja a curva gama naquelas condições. Tudo bem? Então, o gradiente da f é perpendicular a todos os vetores tangentes das superfícies de nível, qualquer que seja o nível da f. E aí, se você tem o vetor normal a todos os caras do plano, você sabe escrever a equação do plano, né? Então, como é que funciona isso? O que é, por definição, o plano? É o conjunto dos pontos, né? Se você quiser fazer um desenho, olha lá o gelinho, a gente sabe que o ponto P pertence ao plano, né? O que é o plano? É o conjunto de todos os vetores que eu coloco como representante em P, de modo tal que eles sejam perpendiculares, né? E quem que é o vetor normal aqui no caso? Aqui é exatamente o gradiente, né? Então o plano π é o conjunto dos pontos x, y, z no R3 tal que o vetor x, y, z, o vetor v, que tem como ponto inicial P e ponto final x, y, z, ou seja, o vetor v ele vai ser x, y, z menos P, né? Menos P, que eu vou escrever como x0, y0, z0, produto escalar com gradiente da f no ponto x0, y0, z0, isso aqui é 0. Ou seja, a equação do teu plano vai ser o quê? Na hora que você escreve esse produto, faz a distributiva, aqui vai ter del f del x vezes a primeira componente desse vetor, que é quem? X menos x0. Isso aqui é del f del x no ponto x0, y0, z0 vezes x menos x0 mais segunda componente
do gradiente com a segunda componente do vetor. Vezes y menos y0 mais z menos z0 igual a zero, tá bom? Então assim a gente consegue escrever a equação do plano tangente a qualquer superfície de nível de uma função diferenciável, ou MG. Beleza? Vamos ver uns exemplos, né? Vamos tentar recuperar o que a gente fez até agora em duas variáveis, olhando o gráfico de uma função a duas variáveis como a superfície de nível de uma função a três variáveis, tá? Isso dá para fazer. Pega uma f. Para você ver que isso aqui generaliza o que a gente tinha feito antes. Pega uma função de R2 em R, diferenciável. Eu vou olhar para a seguinte função, a três variáveis agora. H de xyz igual a f de xy menos z. É uma função legítima a três variáveis, e é claro que ela é diferenciável, porque a f é uma função diferenciável nas duas primeiras variáveis, e depois eu estou subtraindo z, né? Um outro jeito de ver que uma função a três variáveis é diferenciável é aplicar aquele critério da função c de classe C1, né? A gente já viu que funções a duas variáveis, se as derivadas parciais são contínuas, então tem plano tangente, ela é diferenciável. Para três variáveis, 4, 5, 1 milhão de variáveis, vale o mesmo resultado. Tá, então eu tenho essa função, que é diferenciável. Quem é a superfície de nível zero dela, né? É o conjunto dos pontos h de x, y, z. É o conjunto dos pontos x, y, z, onde h de x, y, z vale zero, ou seja, dizer que isso aqui é zero é dizer que z é igual a f de x, y. Portanto, o conjunto dos pontos onde essa h a três variáveis vale zero é exatamente o conjunto dos pontos onde z é igual a f de x, y, é o gráfico da f, né? Então, isso aqui me diz que o h menos 1 de zero é o gráfico da função f. E aí eu consigo calcular o plano tangente da função da superfície de nível zero da função h? Consigo, né? Quem é esse cara? Eu vou calcular h de x no ponto x0, y0, z0, x menos x0, mais h de y menos y0, mais hz no ponto... Opa, perdi a luzinha. Eu acho que não há motivo para pânico. Vamos descobrir já. Não há motivo para pânico. Vocês viram meu terminal aqui, né? Bacana. É assim que eu uso o computador, desculpa aí. Como é que eu vou colocar agora essa lousa para vocês? Aqui, ótimo. Voltou. Muito bem. O Nasser previu, né? Tinha escrito só para você que travou a lousa.
Aquela vez podia ser, mas agora foi para todo mundo, né? Então, estamos aqui novamente. H índice Z no ponto x0, y0, z0. Z menos Z0 igual a zero, né? Então, essa é a equação do plano. Agora vamos calcular as coisas. Quem é a derivada da função h em relação a x no ponto x0, y0, z0? Como é que você faz isso na prática? Pensa que y e z são constantes e deriva. Então, quando eu for derivar isso aqui em relação a x, o que vai aparecer é a derivada em relação a x da f no ponto x0, y0. Esse cara é derivado em relação a x. Não tem, por quê? Porque z, nesse momento aqui, é uma variável livre. Z independe de x e y. A hora que eu faço igual a zero, eu estou dizendo que z depende de x e y. Mas quando eu tenho nessa linha aqui, x, y, z são três variáveis independentes entre si. Tá bem? Isso aqui é uma coisa crucial. A derivada de h em y no ponto x0, y0, z0, o que é? Derivar isso aqui em y, na primeira parcela del f del y, tá bem? E derivar isso aqui em relação a z, na primeira parcela nada depende de z, tá bom? Então, del h del z no ponto x0, y0, z0 vai dar menos 1. Né? Então, substituindo tudo isso aqui, o que a gente tem é exatamente a equação do plano que a gente tinha visto antes. Del f del y no ponto x0, y0, y menos y0, mais... aqui ficou faltando um pedaço, né? Não ficou faltando nada. Menos 1 vezes z menos z0. Quem que é o z0? Né? Quando eu pego um ponto x0, y0, z0 satisfazendo essa equação, eu vou ter que z0 é igual a f de x0, y0. E aí, não vou fazer a continha, mas se você distribuir esse sinal de menos, você vai ficar com menos z mais f de x0, y0, que é exatamente a equação que a gente tinha visto para plano tangente ao gráfico de funções a duas variáveis. Né? Então, não importa qual seja a minha função a duas variáveis, eu sempre posso olhar todo o gráfico de uma função a duas variáveis como superfície de nível zero de uma função a três variáveis, concretamente essa aqui, e o plano tangente, obviamente, você recupera o anterior. Né? Então, eu estou nessa situação, como na figura que eu tinha feito anteriormente. Né? Eu tenho os eixos, e eu tenho o gráfico de alguma função aqui. O que a gente fez é observar que o gráfico dessa f é a superfície de nível zero daquela função h a três variáveis. Agora, por que eu estou dizendo que isso generaliza? Generaliza porque você tem superfícies que não são gráficos de funções. Né? Exemplo concreto, esferas. Né? Você pegar uma esfera, pegar um hiperboloide de uma folha, um hiperboloide de duas folhas, eles não são gráficos de funções, pelo menos não a superfície inteira. Pedacinhos dela vão ser, mas a superfície inteira não. E aí a gente consegue, mesmo nesses casos, descobrir quem é o plano tangente em cada ponto. Né? Então pega x2 mais y2 mais z2 menos 4. Vai. Isso aqui é uma função a... Bom, pode ser assim. Isso aqui é uma função a três variáveis, diferenciável, definida em todo o R3, né?
Quem que é o plano tangente? A superfície de nível. Vamos pegar f-1 de 4. Né? O que é isso? É o conjunto dos pontos onde a f vale 4. Nesse caso, você conhece concretamente quem é essa superfície. Né? É uma esfera centrada na origem de raio 2. E o que eu estou te dizendo é que você consegue calcular em qualquer ponto o plano tangente a essa esfera. Né? Então, você tem uma esfera de raio 2. Por enquanto é um círculo, né? Mas já já vai virar uma esfera. Só desenhar os eixos aqui. Tá bom? Então você tem aqui a tua esfera redondinha, dessa vez, né? Pega um ponto P qualquer, que está na tua esfera. Como é que eu desenho o plano tangente esfera nesse ponto? Basta conhecer o ponto e o vetor normal, né? O ponto está aqui. Quem que é o vetor normal? O vetor normal é o gradiente. Quem que é o gradiente da f? No ponto x0, y0, z0, isso é 2x0, 2y0, 2z0. E aí a equação do plano então fica ∂f ∂x. Vamos dizer que o nosso ponto P tem coordenadas x0, y0, z0. Tá. É legal aqui que você percebe que o gradiente é um múltiplo, né, duas vezes o vetor posição. Isso é uma propriedade muito importante para as esferas. Né? O vetor normal é perpendicular ao... Bom, o vetor normal sempre é perpendicular ao plano tangente, mas nesse caso o vetor normal é paralelo ao vetor posição. Né? Então a gente vai ficar com uma equação desse tipo. Mais 2z0, z menos z0 igual a zero. Se você quiser arrumar um pouquinho a casa, né, dá para cortar o 2, você consegue escrever isso como sendo x0x mais y0y mais z0z. Eu vou ter menos x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado. E esse número é conhecido. Quanto é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado mais z0 ao quadrado? Isso é o f. Né? Nesse caso concreto. E nesse caso concreto, eu estou pegando a superfície de nível 4. Então, o ponto P é um ponto onde a f vale 4. Então, a equação do plano é x0x mais y0y mais z0z igual a 4. Né? Então, menos passei para o lado de lá. Tudo bem até aqui? Tá certinho? Estamos todos juntos e acompanhando os raciocínios? E aqui é importante observar que essa superfície, a esfera, ela não é o gráfico de uma função. Né? Se eu pegar esse ponto xy aqui, eu tenho dois caras diferentes associados a ele. Né? Então eu não consigo tirar o z como função de x e y, obviamente. Né? Se você tem que isolar o z aqui, você vai ter um mais ou menos da raiz quadrada. Para cada ponto do plano eu tenho dois z's que são atingidos, que realizam essa equação. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha se tem alguma coisa na lista. Isso aqui já é a parte 2 da lista, né? Já é a lista 5. O primeiro
primeiro exercício é relativamente simples, né? Deixa eu pegar algum deles para a gente estudar. Eu acho que você consegue fazer esse aqui sozinho. Vamos fazer o 2.2, que é mais um pouquinho mais interessante, né? Só para você ver como você junta os conceitos geométricos com da geometria analítica com o que você está aprendendo agora, né? Isso é uma coisa que eu noto que é uma deficiência muito grande na hora de vocês resolverem os exercícios, né? E não pode ser assim, você tem que pensar, estou estudando cálculo, agora estou estudando álgebra linear. Não, o que você está fazendo é matemática e você vai precisar de todas as ferramentas simultaneamente, né? Ou talvez não precise de todas, mas quanto mais ferramentas você tiver à disposição, você vai conseguir resolver mais problemas. Pensa assim, você tem um problema lá para resolver, e você só levou sua caixa de ferramentas de cálculo. Aí para você achar a equação de uma reta, você abre a caixa de ferramentas, só tem um monte de derivada lá dentro, dançou, né? Então é importante você ver e saber fazer as conexões das disciplinas que você está estudando nesse momento, né? Em particular, cálculo e álgebra linear funcionam muito juntas, né? E certamente as duas juntas vão te ajudar a resolver muitos problemas das outras disciplinas, apesar de você não querer acreditar nisso, né? Então vamos lá, eu tenho esse hiperboloide. Olhando para essa equação, a gente vê que ele é um hiperboloide, né? x2 menos y2 mais e2 igual a 1, 2e2 igual a 1. É um hiperboloide de uma folha, e o eixo de simetria rotacional aqui está em torno do eixo y, né? Se você faz, por exemplo, z igual a 0, o que você vai ver é x2 menos y2 igual a 1, você vai ter um corte no plano z igual a 0, dando uma hipérbole com focos no eixo x. Tá, eu já visualizei a superfície na minha cabeça, né? Se você faz x igual a 0, você vai ter uma outra hipérbole no plano YZ com focos no eixo z. E se você faz y igual a constantes, você vai ter em cada um desses planos xz seções elípticas, né? Então, eu estou com um desenho na cabeça, espero que vocês também. Daqui a pouco a gente vai fazer o desenho no GeoGebra para ver direitinho isso, tá? Então, eu quero encontrar todos os pontos desse meu hiperboloide nos quais a reta normal é paralela à reta que une os pontos tal e qual, né? Então, o que a gente sabe? Eu não escrevi, my bad here. Deixa eu colocar em tela cheia, estava faltando isso, né? Estava comendo um pedaço. Esse é o plano normal, plano tangente. Você consegue escrever também a reta normal. Quem que é a reta normal? É a reta que passa pelo ponto P e tem a direção do vetor normal, que no caso é o gradiente. Tá? Então, rapidamente aqui dentro do exercício, eu vou escrever o que é a reta normal. Há uma superfície de nível, né? A gente sabe escrever a equação de reta da álgebra linear. XYZ como é que você determina uma reta? É o conjunto dos pontos da forma um ponto mais lambda vezes um vetor normal. Quem que é um vetor que é perpendicular à superfície de nível? Acabamos de ver que é o gradiente, né? Então, essa é a equação da reta normal a qualquer superfície de nível. Tem como vetor normal o gradiente, que é o vetor normal ao plano tangente à superfície. Então, o que eu quero é descobrir aqui, né, voltando para o exercício, o hiperboloide. Isso aqui é legal de observar, né? Esse hiperboloide, do jeito que ele está aqui,
ele é exatamente uma superfície de nível de uma função a 3 variáveis, qual seja, né? Eu vou pegar f de x, y, z igual a x2 menos y2 mais 2z2 menos 1, né? Só para ficar com a superfície de nível 0, tá bom? Então, se eu chamo essa superfície aqui de S, né? S é a superfície que, dada pelo conjunto dos pontos do R3 que realiza essa equação, o que a gente tem é que S é exatamente f a menos 1 de 0. E, portanto, eu sei calcular o plano tangente, né? E sei calcular o vetor normal. O vetor normal, a superfície S, em cada ponto, é o gradiente da f em cada um dos seus pontos. Quem que é o gradiente da f, nesse caso? É fácil, né? Deriva em x, 2x. Deriva em y, menos 2y. Deriva em z, 4z. Tá bom? E eu vou querer que esse cara seja paralelo ao vetor v, que é o une esses dois pontos, né? O vetor diretor à reta que liga esses dois pontos. Então, um possível vetor diretor é 536 menos 3 menos 1, 0. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 2, 4, 6. Ou seja, eu poderia olhar para o vetor, posso dividir por 2 isso, né? Vetor 1, 2, 3 na mesma direção. Então, o que eu estou procurando, eu quero descobrir. Quero P pertencente a S, tal que o gradiente da f no ponto P seja paralelo ao vetor 1, 2, 3, que é um múltiplo do vetor V. Tá claro até aqui? Me ajuda escrevendo no chat se tem alguma dúvida, se tá tudo claro. Como é que tá? Eu não tenho problema em ficar tudo certo, né? Beleza. Não tem problema em ficar parado esperando o feedback de vocês. Até agora tá de boa? Isso quer dizer que eu posso falar de coisa mais complicada. Vamos saber. Não, brincando, né, Iago? Eu preciso... escreve sempre qualquer coisa ou abre o microfone e fala aí pra eu saber, né? Então vamos lá. Eu quero descobrir os pontos onde o gradiente é os pontos da superfície onde o gradiente é paralelo. Então eu tenho, grosso modo, um sistema de equações aqui, né? O que quer dizer? Então eu quero um P na superfície. Então o ponto P vai ter coordenadas x, y, z que precisam satisfazer essa equação em azul. E, além disso, esse gradiente precisa ser paralelo. Quando que paralelo ao vetor 1, 2, 3? Quando que dois vetores no R3 são paralelos? Você pode escrever isso de diversas maneiras, né? Você pode dizer que o gradiente da f no ponto P é lambda vezes 1, 2, 3, para algum lambda real. Isso é a condição de paralelismo, né? Para algum lambda real. A outra opção, quando que dois vetores são paralelos? Quando o produto vetorial deles é zero, né? E aí você escolhe qual das duas equações você quer usar, né? Isso ou isso. Aí você tem que pensar do ponto de vista estratégico, né? Você quer descobrir três números, x0, y0 e z0, que vão ser os pontos que vão satisfazer a propriedade pedida. Então, quero descobrir três números, x0, y0, z0, e tenho duas equações. Quais sejam ou essa equação vetorial, junto com o fato do ponto pertencer à superfície, com o produto vetorial, né? Ou essa equação com o lambda. E, de fato, é uma questão de escolha.
Não vou abrir uma votação para isso, mas se alguém quiser rapidinho ver... Bom, a gente pode tentar fazer as duas, tá bom? Vamos tentar fazer as duas. Então, primeiro jeito, né? Quero achar um ponto P pertencente a S, portanto ele tem que satisfazer x0 ao quadrado menos y0 ao quadrado mais 2z0 ao quadrado igual a 1. Isso aqui é essa equação. E a outra equação é dizer que os gradientes são paralelos, ou seja, estou procurando um ponto tal que 2x0 menos 2y0 4z0 é igual a lambda vezes 1, 2, 3, né? Ou seja, distribuindo o lambda para dentro dos vetores, lambda, 2 lambda, 3 lambda, tá? Então, na prática, desse jeito eu introduzi uma variável, né, que é a variável lambda, e agora eu tenho um sistema com 4 equações e 4 variáveis, né? Quais são as variáveis? x0, y0, z0 e lambda, e as 4 equações são essa primeira quadrática, e aqui eu tenho 3 equações, porque eu vou ter que igualar cada uma das coordenadas dos vetores, né? Então, eu vou escrever esse sistema por extenso aqui. Isso vai dar x0 quadrado menos y0 quadrado mais 2z0 quadrado igual a 1. E a primeira equação me diz o quê? 2x0 igual a lambda. A segunda me diz que menos 2y0 igual a lambda também. 2 lambda. E 4z0 é igual a 3 lambda. O que você vai fazer? Eu tenho x0, y0, z0 em função do lambda, jogo essas 3 na primeira equação e descubro o lambda. Feito descoberto o lambda, eu acho que são os pontos x0, y0, z0. Então vamos lá. Vou substituir, né? O x0 é lambda sobre 2. Então vai ficar lambda sobre 2 ao quadrado menos. O que é o y0? Y0 é menos lambda. Tudo bem? Não precisava pôr o sinal de menos, mas eu vou pôr para ficar claro o que a gente está fazendo. E o z0 é 3 quartos de lambda. Tem um 2 na frente, né? Tem 2z0 quadrado, 2. Tá? E aí você consegue, então, escrever uma equação aqui, né? Quanto que vai dar isso? Lambda 2 sobre 4 menos lambda ao quadrado mais... Aqui a gente vai ter 9, 18 sobre 16, né? 9 oitavos, se eu não errei conta, lambda ao quadrado igual a 1. E, portanto, isso vai dar 1 oitavo mais 3 oitavos de lambda quadrado igual a 1. Se eu não errei conta. Tá certo, né? 1 oitavo mais 2 oitavos, tá bom? E mais uma folha, a gente vai ter então que o lambda tem 2, né? O lambda vai ser, como é que era isso? 2 raiz de 2 sobre raiz de 3, mais ou menos, tá certo? Então tenho 2 valores de lambda, substituo e acho os 2 pontos em questão. Contas chatas. O x0 é lambda sobre 2. Já vai dar... Eu vou escrever eles em separado, tá? Para você não confundir sinal, né? Mais ou menos é quando o lambda for mais, você vai ter 2 pontos só. Quando o lambda for positivo é um ponto, quando o lambda for negativo é outro. Não vai ficar combinando todos os sinais de mais ou menos aqui. O y0 é menos lambda, vai ficar menos 2 raiz de 2
raiz de 3. E o Z0 é 3 lambda sobre 4. 3 lambda sobre 4 vai dar... Se eu não errei conta, é isso aqui, né? Essa é uma possibilidade, e a outra é trocar o lambda por menos lambda. Então eu tenho 2 pontos, e geometricamente era de se esperar isso, né? Você pegar um hiperboloide, você vai ter 2 pontos onde o vetor normal é paralelo a uma direção dada. Pensa na superfície do hiperboloide de uma folha, a gente já vai desenhar ela, vai ter isso. Menos raiz de 2 sobre raiz de 3. 2 raiz de 2 sobre raiz de 3 e 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. Tá? Esses são os 2 pontos. Esse é o primeiro jeito de calcular, usando o lambda. E o segundo jeito é dizer que a condição de paralelismo entre esses dois vetores se reflete em termos do produto vetorial, né? Então eu posso... Fiz de um jeito, vou fazer do outro. Estou fazendo de duas maneiras corretas. Tem mais 1 milhão de outras que são incorretas e que você não deve tentar, né? Oi? Ah, tem um sinal de menos. Obrigado, Vitor. Aqui, né? Obrigado. Então, a outra... Vamos ver o segundo jeito, né? x0 quadrado, obrigado. Menos y0 quadrado mais 2 z0 quadrado igual a 1. E aí eu vou pedir que o produto vetorial do gradiente com o vetor v seja o vetor nulo. Tá? Aqui, em princípio, dá um medinho, mas vai na fé que dá certo. Eu vou ter 3 variáveis, você percebe que não tem lambda, né? Aqui eu introduzi uma variável a mais e fiquei com 4 equações e 4 incógnitas. Aqui eu não tenho essa nova variável lambda, o sistema vai depender somente de x0, y0 e z0, mas eu vou ter 4 equações. A mágica é que uma dessas equações ela é obtida a partir das outras, tá? No produto vetorial. E aí o produto vetorial aqui vão aparecer somente equações lineares, então vale toda aquela teoria de escalonamento só para essa parte de baixo aqui. Então vamos lá, o que é o gradiente da f, produto vetorial com v, né? Isso, você põe lá o ijk, o gradiente da f era 2x0 menos 2y0, 4z0, e o vetor v tinha 1, 2, 3, né? Então, na hora de calcular esse produto vetorial, o que vai ter? A gente vai ter menos 6y0 mais menos 8y0. Na segunda componente eu vou ter 4z0 menos 6x0. E na última componente eu vou ter 4x0 mais 2y0. Tá? Ou seja, esse produto vetorial é zero, é o vetor nulo, né? Quer dizer que esses dois caras são paralelos, ou LD. Isso vai acontecer se e somente se eu tiver essas três equações. 6y0 mais 8, estou multiplicando por menos 1 já, né? Aqui não é y0, né? O que é isso aqui? z0 mais 8 z0 igual a 0, 4z0 menos 6z0 igual a 0 e 4x0 mais 2y0 igual a 0. Tá? Então tem que valer essas três equações e, portanto, o meu sistema é formado por essas 4 equações, e você vê que nessas 3 equações de cima você consegue eliminar uma delas, né? Tá claro isso? Por exemplo, aqui você tem que
y0 é menos 2x0. Se você substituir y0 igual a menos 2x0 aqui, você vai obter exatamente a equação de baixo, tá bom? Então vamos lá, vai ficar x0 quadrado menos y0 quadrado. Aí eu vou ter, aqui eu já vou ter, escrever tudo simplificando, né? Dividindo por 2 eu vou ter 3y0 mais 4z0 igual a 0. Aqui dá para dividir por 2 também. 2z0 menos 3x0 igual a 0. E aqui eu vou ter 2x0 mais y0 igual a 0. E o que você faz? Eu posso, por exemplo, daqui tirar todo mundo em função do x0, né? Então, quem que é y0? y0 é menos 2x0. E o que é z0? Menos 3x0 sobre 2, né? Eu pego essas duas e jogo na de cima e fico com uma equação só em x0. Vou ter x0 ao quadrado menos aqui de novo que não importa, mais 2 vezes 3x0 sobre 2 ao quadrado igual a 1. E portanto você vai tirar aqui a equação, se não me engano, é a mesma, né? Multiplica isso aqui por 2, você volta naquela. Então, x0 tananã, e aí você acha os pontos x0, y0, z0 exatamente os mesmos que você achou antes. Então são duas maneiras de fazer o exercício. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso no GeoGebra para vocês. A gente escreve o plano, a equação da superfície e também a equação do plano, né? Então vamos lá. Eu achei assim fica melhor. X quadrado menos y quadrado mais 2z quadrado igual a 1. Tá? Dá esse hiperboloide como eu tinha imaginado vocês também. Hiperboloide com centro de simetria. Ele não é invariante por rotação, né? Porque o corte aqui é uma elipse, né? Tem x2 mais 2y2 igual a 1. Mas ele está aí. Acho que eu consigo tirar esse plano cinza rapidinho daqui. Fica melhor. Então tenho esse cara e eu quero descobrir quais são os pontos onde o vetor normal é paralelo ao vetor 1, 2, 3, né? Então a gente tem aqueles pontos, eu consigo achar a equação do plano tangente. Vamos voltar para a lousinha, escrever a equação do plano tangente, né? Quem que é o plano tangente aqui? Del f del x, né? Del f del x no ponto x0, y0, o gradiente está aqui, 2x menos 2y, 4z. Está aqui, né? E a gente tem os pontos, então vai ser 2x, 0, né? Então 2 raiz de 2 sobre raiz de 3, x menos raiz de 2 sobre raiz de 3, mais del f del y, que é menos, vai dar menos 4 raiz de 2 sobre raiz de 3, y menos y0, mais, estou fazendo um deles, né? O outro, depois a gente troca o sinal. Eu vou ter 4 vezes z, então vai dar 6 raiz de 2 sobre raiz de 3, z menos z0 igual a 0. Tá bom? Só que eu sei quem são y0 e z0, né? Então y0 aqui vai ficar mais 2 raiz de 2 sobre raiz de 3, e aqui z menos esse cara bonito aí, 3
Raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. Acho que dá para multiplicar por raiz de 3 de uma vez, né? Vamos tentar escrever essa equação no GeoGebra. Eu vou deixar aqui na lousinha para vocês enquanto eu tento digitar isso rápido. Eu colo ali do coisa, né? Colo da luzinha a forma. 2 raiz de 2. X. Raiz de 3. Menos. Eu acho que eu errei alguma conta aqui, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim, não tem problema. Cadê? Tá aqui. Né? Então, esse era para ser o plano tangente. Talvez eu deva ter errado a posição dele em algum lugar, tá? Devo ter digitado algum número errado ali, alguma coisa. E ele está posicionado incorretamente. Talvez... Você está vendo que ele não é tangente em nenhum lugar. Depois a gente faz essa conta direitinho, não quero perder tempo com isso agora, mas certamente eu errei algum sinal ali. E isso está me fazendo que esse ponto talvez devesse estar por aqui, né? Então, o ponto de tangência, ele é o plano tangente em algum ponto, eu só errei a direção, né? Então, mas, bom, fica bem chato isso, né? Ou talvez ele seja tangente aqui, não é, aqui embaixo não. Depois a gente acerta isso, talvez tenha algum errinho de conta, deixa eu voltar para o lousa. Mas deu para entender a ideia, né? Apesar do negócio não ter dado muito certo. Vamos ver rápido isso. Acho que sim, né? O y0 é negativo, com esse menos 2 do gradiente aqui era para ser mais. Pronto. Eu acho que é isso. Aqui já achei um erro com certeza. Z0 positivo, 4Z0, tá bom. Então aqui era para ser um sinal de mais. Deixa eu voltar ali na equação e tentar arrumar. Também acho que não ficou muito bom não, mas não sei. Bom, fizemos as contas, o desenho não está muito bom de alguma maneira, né? Deixa eu ver. 4 raiz de 2 sobre raiz de 3 mais y menos y0. Tá, bom. Esse era para ser esse o ponto, né? Eu tentei arrumar ali, ele não ficou muito... Assim até engana, né? Podia ser... Mas você vê que aqui ele não está muito tangente, né? Tá certo? Ele tinha que estar mais deitadinho. Devo ter errado algum sinal na hora de digitar a equação aí. Depois a gente acerta isso, vocês tentam fazer. Ou eu faço depois da aula agora e já mando para vocês a figura. Ou a animação para vocês brincarem no próprio GeoGebra, tá? Então é assim que você faz esse tipo de problema, né? Você consegue resolver com de várias maneiras via as coisas de álgebra linear que a gente conhece. Deixa eu ver se tem mais algum exercício bacana que a gente possa brincar. Olha, dessa lista dá para você fazer
tudo, tá bom? Já dá para matar toda a lista 5. Eu vou na aula que vem falar um pouquinho de funções implícitas e também como tentar achar uma direção tangente a duas superfícies quando você não consegue parametrizar a interseção, né? Então, será que a gente tem um tempo? Temos um tempinho, né? Vamos tentar fazer, por exemplo, o 2.5. Esse aqui tem um conceito bem bacana aqui também. Tá, desculpa aí pela figura mal feita lá no GeoGebra, mas a vida é assim. Depois eu vou arrumar e fica bom para vocês, tá? Vamos pensar nesse problema aqui agora. O que a gente faz? É achar a direção tangente à interseção de duas superfícies quando você não consegue. Na aula passada a gente parametrizou, lembra? Você tinha lá um paraboloide, cortamos por um plano, eu consegui parametrizar, achar explicitamente as equações que definiam a gama de t, x de t, y de t, z de t. Tinha um sisteminha com duas equações a 3 variáveis e achei um parâmetro t que descrevia o conjunto dos pontos que atende às duas equações ao mesmo tempo. Aqui é uma situação semelhante, né? Eu vou ter o gráfico da f, que é exatamente o conjunto dos pontos x, y, z do R3, tal que z é igual a f de xy, ou seja, só duas variáveis, z igual a f de xy, ou seja, eu tenho essa equação, z igual a x3, x quadrado até dá para fazer, né? x3 mais y3 mais 2, e tenho o cilindro x2 mais y2 igual a 2, não 2, né? Então tenho duas superfícies, né? Vamos dizer, essa aqui é minha superfície S1, essa aqui é minha superfície S2. Dá para acreditar que a interseção dessas duas superfícies é uma curva, pelo que a gente discutiu na aula passada. Eu consigo parametrizar a curva S1 inter S2. Eu consigo resolver esse sistema z igual a uma soma de cubos e uma outra relação aqui. Pô, eu poderia tentar fazer uma coisa desse tipo, né? Eu consigo resolver a equação x2 mais y2 igual a 2 e z igual a x3 mais y3 mais 2, tá? Aqui é fácil você escrever o x de t como sendo raiz de 2 cosseno t, y de t igual a raiz de 2 seno de t, t no intervalo 0,2π fechado. Agora, feito isso, quem que é o z? Z de t. Isso é raiz de 2 ao cubo, né? Raiz de 8, ou 2 raiz de 2, cosseno ao cubo, 2 raiz de 2, seno, bobagem, com pressa não fica bom, né? Então vamos lá, é x ao cubo, então vai dar 2 raiz de 2, aí eu vou ter x3, então vai dar cosseno ao cubo mais seno ao cubo, tudo isso mais 2. Então eu consegui, né? Nesse caso dei sorte de parametrizar a curva gama, como sendo raiz de 2 cosseno t, raiz de 2 seno t e 2 raiz de 2 cosseno ao cubo mais seno ao cubo de t, tudo mais 2. Agora pergunta,
O ponto 1, 1, 4 atende às duas equações? Sim, 1, 1, 4, x igual a 1, y igual a 1, beleza, nessa equação. Aqui você põe x igual a 1, y igual a 1, o z igual a 4, então esse ponto pertence, com certeza, à interseção, né? Cadê? 1, 1, 4, pertence a S1 inter S2. E como é que eu vou fazer para achar? Eu poderia fazer isso aqui, né? Vai ser gama de quanto? Π sobre 4, né? Ele vai dar 1, 1. E aqui vai dar 2 raiz de 2, não é 1 sobre 2 raiz de 2, né? Mais 1 sobre 2, dá 4 certinho. Eu conseguiria escrever o gama linha de π sobre 4, dá uma coisa horrível. E aí eu faço a reta como sendo o conjunto dos pontos x, y, z igual a 1, 1, 4 mais lambda vezes gama linha no ponto π sobre 4, lambda pertencente a R, né? Esse é um jeito de fazer, tá bom? Um outro jeito que é interessante é o seguinte, que é mais geral e dá menos conta em geral, né? Em geral. Outra maneira. Você tem as duas superfícies, a S1, que é o conjunto dos pontos tal que x2 mais y2 é igual a 2. Tem S2, que é o conjunto dos pontos z igual a x3 mais y3 mais 2. E aí eu posso olhar S1 como sendo f a menos 1 de 0, já vou dizer quem é f. E posso olhar S2 como sendo g a menos 1 de 0, já vou dizer quem é g. Onde f de x, y, z é x2 mais y2 menos 2 e g de x, y, z é x3 mais y3 menos 2. Mais 2 menos z, né? Quando g for 0, eu vou ter exatamente essa superfície. Quando f for 0, eu vou ter exatamente essa superfície. Geometricamente, o que eu vou fazer o desenho aqui, depois a gente tenta fazer no GeoGebra, né? Dá só mais uns minutinhos. Você tem a tua superfície S1, tem a tua superfície S2, e você tem aqui a interseção delas dando uma curva. O que eu posso dizer a respeito do vetor gama linha nesse ponto? Vamos lá, por cores. Se a minha superfície S1 é azul, aonde que está o gradiente? O gradiente é sempre perpendicular à superfície de nível, então o gradiente da F é perpendicular a S1. Aonde que está o gradiente da superfície S2? Vou botar ela de amarelo. Ele é perpendicular a S2, então esse aqui é o gradiente da G. Qual é a relação entre esses três vetores? Vamos pensar 2 segundos. O gama linha é um vetor que é tangente à curva laranja. A curva laranja está em S1. Então, gama linha, né? Vamos chamar esse cara aqui de V, que é o vetor tangente à curva. O V, ele é um vetor tangente à superfície S1. Por quê? Porque ele é o vetor tangente a uma curva contida em S1. Então, se isso acontece, eu tenho certeza que o V é perpendicular ao gradiente da F. Por quê? O gradiente da F é perpendicular a todos os vetores tangentes a S1, e V é um deles. O que mais que eu posso dizer? Posso dizer que V também é tangente à superfície S2, não é? Porque a curva laranja está contida em S2 e, portanto, todos os vetores tangentes a curvas em S2
são perpendiculares ao gradiente. Moram no plano tangente, portanto vão ser perpendiculares ao gradiente. Ou seja, o vetor V ele é simultaneamente perpendicular ao gradiente da G e ao gradiente da F. Como é que a gente produz um vetor que é perpendicular a outros dois? Em algelim. Qual é a operação que pega dois vetores e dá um vetor perpendicular a ambos? Produto vetorial. Muito bem, então eu sei que o V é paralelo ao produto vetorial do gradiente da F com da G. Se trocar de ordem, vai ganhar um sinal de menos, continua paralelo. Então, mesmo que eu não saiba parametrizar a curva, eu consigo descobrir quem é o vetor tangente à interseção de duas superfícies, se eu conheço os vetores normais dessas duas superfícies. Então, no caso concreto aqui, só terminar esse exercício, né? O gradiente da F, quanto é? Deriva em x, deriva em y, deriva em z. Esse é fácil. O gradiente da G, deriva em x, deriva em y e deriva em z. Quem que é o produto vetorial? Tá vendo? A álgebra linear serve para alguma coisa. Na verdade, serve para muita coisa. Né? Aqui você vai ter 2x, 2y, 0, 3x quadrado, 3y quadrado menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 2y, depois 2x, e finalmente 6xy. Tentar fazer a conta meio rápida aqui, espero não errar. Né? Y menos x. É isso, tá? No ponto 1, 1, 4, que era, acho que era isso, né? 1, 1, 4, sim. O produto vetorial, a gente sabe quem é. Só substituir, vai dar menos 2, 2. Não depende de z, né? Então vai dar 0. X e y são iguais e, portanto, o meu vetor V, que dá a direção da reta tangente nesse ponto, é paralelo ao vetor menos 2, 2, 0. E o que ele pede no enunciado? A equação da reta tangente. Então, a reta tangente é formada pelo conjunto dos pontos x, y, z. Eu não descobri quem é o gama-linha, né? Como aqui foi o método quebra-pedra. Consegui parametrizar a superfície e pronto. Agora, mesmo que eu não tivesse conseguido parametrizar, se eu olho elas como superfícies de nível, eu consigo determinar o vetor tangente. Eu não sei quem é a curva, mas sei quem é a direção tangente em cada ponto. Vai ficar mais lambda vezes, isso aí pega aqui, dá uma simplificadinha, é o mesmo vetor, né? Tá? Então vamos tentar ver isso rapidamente no GeoGebra. Espero que dê certo, né? E eu juro para vocês que eu vou arrumar isso aqui e colocar lá no Disciplinas. Então vamos lá, x quadrado mais y quadrado igual a 2. É um cilindro, tá aqui. A outra superfície era o gráfico de uma função, né? Z igual a x ao cubo mais y ao cubo mais 2. Tá tentando desenhar aí, fez. E a gente consegue ver a curva, né? Por sorte, ó, cadê o ponto 1, 1, 4? X igual a 1, y igual a 1, z igual a 4. É esse ponto aqui que você vê que é um ponto onde a reta tangente não tem componente na direção do z, né? Por isso que a gente obteve um vetor que era horizontal. Então, deixa eu pegar a expressão aqui, a equação da reta, 1 menos t, 1 mais t, 0.
4, né? O ponto. Tá? Então, esse é o cara que a gente tem a equação da reta aqui. Ela não tá, aquela projeção enganava, né? Então, ela não está contida na superfície. Eu tenho a interseção de duas superfícies. Aqui eu vou ter o vetor tangente ao cilindro, que é um vetor horizontal, né? Se você olhar assim, deixar o Z igual no plano aqui, o vetor tangente ao cilindro pula na horizontal, o vetor normal à superfície azul aponta um pouquinho para baixo, e você vai pegar o produto vetorial desse cara com esse, dando um vetor que tem a direção da reta preta que a gente parametrizou aqui. Né? Eu não Veja que nesse momento aqui eu não parametrizei a curva, até conseguiria, né? Mas mesmo sem parametrizar a curva, eu consegui determinar a direção tangente à interseção das duas superfícies. Se você quiser, né, já que eu errei o outro, a gente consegue acertar esse. Colocando a parametrização da curva, você vai ter raiz de 2 cosseno t, raiz de 2 seno de t, e tá vendo? Que daria a projeção da curva no cilindro, né, como a gente discutiu na aula passada, a projeção da curva no plano xy, e o z para cada ponto dessa circunferência vai ser levantado de acordo com a função que a gente tinha, qual seja a 2 raiz de 2 e a soma dos cubos. Ó, né? Então, a terceira componente é 2 raiz de 2 vezes cosseno de t. Para jogar seguro assim. Quadrado não, ao cubo mais seno de t ao cubo, tudo isso mais 2. E aí você vê exatamente a parametrização da curva. Eu consegui nesse exemplo parametrizar a curva, né? Essa curvinha preta fechada ali, e achei explicitamente o vetor tangente. Isso foi o que a gente fez na maneira 1, né? Isso que a gente fez dessa maneira aqui. Escrevi a curva, calculei a derivada, não fiz a conta, né? Calculei a derivada e achar a equação dessa reta. Sem parametrizar as curvas, o que a gente faz é observar que a direção tangente a uma curva dada pela interseção de duas superfícies de nível é a direção dada pelo produto vetorial dos gradientes dessas funções, que produziu aquela reta antes mesmo de eu ter parametrizado a curva. Né? Então, eu acho aqui o vetor tangente, menos 2, 2, 0, e sei que qualquer múltiplo não nulo dele vai dar a direção da reta. Peguei o vetor menos 1, 1, 0, e obtive a superfície que a gente está vendo ali. Tá bom? Então, tá na hora já, né? Vamos parar. Estourei um pouquinho de tempo, começamos um pouquinho mais tarde, mas a ideia é essa, tá bom? Eu vou arrumar as equações para o exemplo anterior e vou deixar para vocês lá no E-Disciplinas. Então, para o pessoal que está em vídeo, vai assistir a aula depois, a gente encerra por aqui e eu vou ficar mais uns 10 minutinhos aí com quem quiser perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida a mais. Beleza? Então, obrigado, gente. Até a próxima e tchau, tchau.